Após o agravamento dos efeitos da pandemia na cidade de Manaus, no Amazonas, e com o aumento nos números de infecções pelo novo coronavírus, recorde de internações nas UTIs dos hospitais e a falta de oxigênio tem sido a matéria sobre aquele lugar. Um agravamento que agora se estende em todo o território amazônico brasileiro. A Igreja no Brasil manifestou solidariedade ao povo do Amazonas por meio de pedidos de ajuda e de ações de socorro, em atos e também em preces. E para falar mais sobre essa mobilização, nós vamos conversar por videochamada com o secretário executivo do Regional Norte 1 da CNBB, o diácono Francisco Andrade de Lima. Diácono Francisco, seja bem-vindo, uma alegria acolhê-lo aqui no programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington. É muito bom poder estar com vocês nessa tarde, partilhando um pouco daquilo que nós estamos vivendo, né? Tanto esses momentos complicados, quanto também esses gestos de solidariedade que o senhor falava na abertura da entrevista. Eu fico muito contente de poder estar aqui, né, partilhando com vocês esse nosso momento aqui no Amazonas, aqui nessa nossa região. Diácono, o senhor está em Manaus mesmo? Sim, eu estou em Manaus. O Regional Norte 1 da CNBB, ele corresponde ao estado do Amazonas e de Roraima, mas a sede é aqui em Manaus, na Arquidiocese de Manaus. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, então, perguntando para o senhor como está a situação de Manaus nesse momento. E depois, é claro, o senhor poder fazer um retrospecto de como está a região do regional como um todo. Certo, Padre Wellington. Então, aqui a Arquidiocese, né, a cidade de Manaus, como todos os meios de comunicação têm mostrado, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? São muitos as pessoas que são infectadas pelo coronavírus, né? Dados do governo do estado, da Secretaria de Saúde, dão conta de que tem mais de 500 pessoas aguardando na fila por leitos. Então, a gente tem, de fato, uma situação muito séria aqui, né, com um número muito grande de mortes, né? A proporção de mortes aqui é muito grande e isso cria uma dificuldade muito grande para nós também como igreja, né? Como poder se fazer presente junto a tantas famílias aqui que perdem seus entes queridos, que perdem, né, pessoas, inclusive muitas até que fazem parte da nossa comunidade, né? Fazem parte das comunidades aqui da Arquidiocese. De fato, é um momento difícil, né? Mas que a gente precisa, mesmo em meio a tudo isso, manter a esperança. A gente tem problemas muito sérios, eu falava da questão do número de leitos, mas o mais grave é, de fato, a questão do oxigênio, né? Houve aqui dias que a gente se sentia, de fato, muito impotente, porque ver, né, ouvir as famílias clamarem, né, que pessoas estavam morrendo asfixiadas, literalmente sem ar, né, é muito triste. E isso ocorreu, né, e ocorreu com várias pessoas aqui, né? Então, é de fato muito complexa a situação, né? Isso também se dá porque aumentou muito a demanda. Os dados da Secretaria de Saúde dão conta de que, só um exemplo, né? No primeiro pico da pandemia, no ano passado, o consumo diário de oxigênio girava em torno de 30 mil metros cúbicos. Agora já chega próximo a 80 mil. Então, de fato uma demanda muito grande que o poder público, o governo, não está conseguindo responder, né? Chegam doações, chegam caminhões vindo de alguns lugares, só que são medidas que não resolvem completamente o problema, porque aqui a gente não tem muitas usinas de produção de oxigênio, né? Então, o oxigênio vem e ele é consumido por causa da grande demanda. E aí, logo, de novo, vem o problema da falta, né? Essa é a situação aqui de Manaus.
mas o interior, né, aqui do estado do Amazonas, passa pela situação semelhante, porque a capital que fornece, se não tem aqui, também não tem no interior, né? E aí começa uma cadeia, né, de problemas. Então, um pouco assim, a situação que a gente vive aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus. Ô Diácono, diante de toda essa realidade, de tanta necessidade, explica para a gente como que está sendo realizada essa ação solidária da igreja no estado. Então, diante dessa emergência que a gente vive, o regional, junto com as dioceses aqui do regional, nós somos, com a Arquidiocese de Manaus, são 8, né, igrejas particulares aqui na nossa região. Então, esse grupo de igrejas particulares, nós organizamos, então, uma campanha e a CNBB apoiou, né? E a gente tem feito, então, um trabalho de arrecadação de doações, seja financeiras, seja em materiais. Nós temos procurado responder, sobretudo, nessa questão da demanda do oxigênio, que é a situação mais grave. Mas aí, Caísa e Padre Wellington, nós temos um grande desafio, que é a questão logística. A questão logística, ela é complexa, porque para trazer oxigênio de fora, a gente precisa da logística aérea, porque deve ser imediato, né? E aí a gente tem essa grande dificuldade com essa questão da logística. Mas tem chego muitas doações, né, vindas, seja através da campanha que nós estamos fazendo, seja através de outras organizações que também estão trabalhando campanhas e enviando para cá. Essa é uma frente, né, do trabalho solidário que nós estamos fazendo. O outro tem sido também na linha da questão dos EPIs para os profissionais de saúde, porque como a demanda é grande, tem faltado também isso em alguns dos nossos hospitais. E a gente tem procurado, na medida do possível, e ajudando também com relação a essa questão de EPIs. E também aquela ajuda emergencial às famílias com relação à questão de alimentação e tudo, porque a pandemia, ela traz essa questão, não é, à tona, a questão da saúde, mas também a realidade das famílias. Muitas perderam o emprego, muitas não têm condições, e aí também a gente tem procurado dar essa assistência a essas famílias, né? Então, são várias, né, as frentes que a gente tem buscado trabalhar no sentido de amenizar essa situação que a gente vive aqui. Agora, Diácono Francisco, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, existe já um comitê criado de diálogo entre as forças do poder público, que estão atendendo as pessoas, e o Norte 3, o Regional Norte 3, porque quando o senhor diz, por exemplo, que estão sendo pedidos também EPIs, a questão do oxigênio, então vocês estão, de alguma forma, dando um suporte também, ajudando essa prestação de serviço à saúde para essas pessoas que se utilizam da rede pública. Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse diálogo? Como é que ele acontece? Então, aqui só uma correção, Padre Wellington, é Norte 1, né? Norte 1, então, desculpa. Aqui isso. Aqui, o governo do estado criou uma espécie de central de doações, né? Então, tudo que se consegue em termos de doação é informado a esse comitê, né? Existe um comitê, mas é um comitê formado, sobretudo, pelo próprio poder público, né? Não é um comitê ainda aberto com a participação da sociedade civil. Falo em nível de Manaus, em nível também de estado. Porém, nos municípios do interior já existem comitês locais com a participação, né, da sociedade civil, inclusive da igreja. Nós temos em algumas das dioceses já esse diálogo direto com as prefeituras, né? Em nível do estado é que tem essa base, esse grupo, né, que é um grupo que organiza
que eles chamam de central de doações, né, que organiza essa questão do recebimento das doações. Mas nos outros municípios não, existe a nossa participação também em alguns comitês, né? Certo. Ô, Diácono, você falava da questão da logística, que é difícil aí, né? E como que vocês estão se organizando para lidar com essas logísticas, até mesmo com a questão das pessoas que estão se aproveitando da falta de oxigênio e aumentando o valor do oxigênio? Como que essa ação solidária está fazendo, o que vocês estão fazendo para contornar toda essa dificuldade? Exatamente. Aqui em Manaus mesmo, na cidade de Manaus, a gente não consegue mais, por exemplo, comprar oxigênio em volume um pouco maior. As famílias ficam nas filas e conseguem, às vezes, abastecer cilindros e tudo, mas não é que a gente tenha como comprar aqui. Então, precisa trazer de fora. E aí, nesse sentido, nós aproveitamos até aqui a oportunidade para agradecer muito algumas regiões do Brasil, né? Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Regional Leste 1, que tem dado suporte nessa questão do diálogo com a Força Aérea, né, com empresas aéreas, que vão nos possibilitando o transporte, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte, né, que fez também uma intermediação para que a gente pudesse receber doações. Então, a gente vai procurando fazer essa articulação também com a Igreja do Brasil. Isso é muito importante, é um gesto muito bonito da Igreja do Brasil e que a gente tem muito a agradecer mesmo, porque é tudo muito complexo, né? Essa questão logística ela é complexa. E se a gente não tiver essas articulações, né, com esses outros espaços, sobretudo as nossas dioceses, arquidioceses, né, que vão nos ajudando nesse processo, de fato aí fica muito difícil. Então a gente tem feito dessa forma, né, articulando também com as outras regiões, sobretudo de onde vem esse material, para que a gente possa fazer também esse transporte, não é? Agora, Diácono, como é que tem sido feita essa prestação de serviço, esse auxílio para os municípios do interior? Porque no noticiário e quando a gente liga a televisão, todo mundo fala da situação de Manaus, mas o interior do estado do Amazonas, de alguma forma, até por conta do acesso, né, na grande maioria por barco, pela distância, não é apresentado com essa riqueza, talvez, de informações. A gente não sabe bem o que está se passando, por exemplo, em cidades do interior que contam somente com acesso por barco. O senhor, como secretário do regional, pode nos dizer como é que isso está sendo acompanhado pela igreja nesse momento? Então, de fato, Padre Wellington, a gente falava da logística até chegar a Manaus. Aí a gente tem esse outro desafio, não é? Que é fazer chegar nas dioceses e prelazias aqui do nosso regional. O senhor tem razão, é muito complexo, né? Porque as vias principais nossas são os rios, nós não temos estradas, são os rios ou por via aérea, né? Algumas dessas cidades, desses municípios, têm aeroporto. Então, a gente tem procurado ir dialogando com cada realidade e vendo, né? Só um dado, por exemplo, né? O senhor falava que não tem muita informação. De fato, não é muito divulgada essa situação do interior. Mas na semana passada, na Diocese de Quari, na sede, no município de Quari, faleceram 7 pessoas por falta de oxigênio. Porque o oxigênio que foi enviado não conseguiu chegar em Quari, foi por via aérea, e enviaram para Tefé, e de Tefé pegaram uma lancha para trazer para Quari, né? Então, quando chegou o oxigênio em Quari, eles já não tinham mais, e essas 7 pessoas, então, faleceram, né? Então, de fato, é uma logística muito complexa, mas a gente tem procurado dialogar também com a Defesa Civil do Estado, né? Nesse sentido, eles têm dado suporte, né, nesse envio, né, de material para o interior, né, e tem procurado fazer com que, pelo menos, não falte, né,
mas tem sido difícil. A gente tem várias situações do interior que morreram pessoas por falta de oxigênio. Aqui no nosso regional tem Quari, Manacapuru, agora recentemente, neste fim de semana, um óbito em Parintins, né? Então, de fato, temos esse desafio também, né, de fazer chegar as coisas nesses municípios. O Diácono, enquanto você fala, eu estou aqui pensando, né, o quanto é importante as pessoas se unirem nessa ação solidária, estarem unidas nesse momento, porque não é só, lógico que a gente escuta falar muito da questão da falta do oxigênio, mas agora com a sua fala dá para perceber, não é só a falta do oxigênio, tem a logística, tem o tempo que precisa estar ali, que vocês precisam agir rápido, porque a saúde das pessoas, a enfermidade das pessoas, como as pessoas estão não espera muito, então tudo isso tem que ser pensado para que a população seja atendida o mais rápido possível, né? Exatamente. Tem um dado também que é importante, né? Aquilo que o Padre Wellington já falava, né? As informações do interior que não chegam. Uhum. No interior aqui do estado, só para vocês terem uma ideia, nós não temos leitos de UTI. Então, esses pacientes que precisam de UTI precisam vir para Manaus. Só que em Manaus a rede está cheia. Então, o governo entrou com aquela parceria com outros estados, tem transferido, né, pacientes para outros estados e tudo, mas a gente tem esse problema. O governo aqui dispõe de UTI aérea, que faz esse transporte, né, dos pacientes do interior para cá. Mas imagina que a situação, de fato, ela é muito complexa por causa dessa realidade também nossa, geográfica, logística, a questão também da realidade do sistema de saúde que não consegue atender essa demanda que tem atualmente, né? Um problema também que aconteceu é que aqui em Manaus, para a primeira onda, eles construíram hospitais de campanha, só que eles desmontaram esses hospitais. E aí veio a segunda onda. E não tinha mais esses hospitais de campanha aqui em Manaus para atender essa demanda. E para montar então, agora de novo, leva tempo, Diácono? Leva tempo, tem também toda a questão do poder público investir nisso. Entendi. Né? O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal tem acompanhado muito de perto isso e tem cobrado do poder público também, né, respostas mais rápidas, né? E tem sido, então tem essas cobranças, né? Mas aí as respostas às vezes nem sempre vêm de acordo com a urgência. Diácono Francisco, sim. Quero dizer que nesse momento da nossa entrevista, o pessoal de casa está tendo a oportunidade de anotar os dados do Banco Bradesco, né, da conta corrente no Banco Bradesco, em nome do Regional Norte 1, para que possam realizar suas doações. Eu gostaria também de perguntar para o senhor, diante desse cenário, a gente já sabe muito bem que essa situação dos hospitais de campanha não são hospitais permanentes. Nós estamos em meio a uma pandemia, a gente não sabe até quando vai durar e a gente imagina que naquela pausa, foi justamente aí, né, na pausa da alta do vírus no estado do Amazonas, quando se desmontou a estrutura dos hospitais de campanha, é que nós tivemos uma procura pelos hospitais físicos, que são poucos aí da região de Manaus, né? Me corrija se eu estiver errado. Como é que a igreja, e aí eu digo a igreja, quando a gente fala a igreja universal mesmo, né? O Papa Francisco, as pessoas de outras nações, como é que a igreja tem acompanhado essa situação no estado do Amazonas? Foi bom o senhor ter feito essa pergunta, Padre Wellington, porque é bom também a gente registrar isso, o gesto de solidariedade do Papa Francisco para com a situação aqui. O Papa Francisco enviou uma doação aqui para a Arquidiocese de Manaus para investir nessa questão do oxigênio, nessa questão dessas emergências. Então, tem tido essa solidariedade. E não só a solidariedade, aquilo que o senhor falava também no início, que acho que é muito importante para a gente ressaltar isso.
não só a solidariedade com doações financeiras, ela é muito importante, mas também a solidariedade na oração, né? Nós tivemos um momento que a Igreja do Brasil, né, e aí nós recebemos aqui várias informações, vídeos de bispos e tudo, que fizeram um momento, né, dedicaram no mesmo dia, num determinado horário, né, um momento para rezar pelos povos, por essa nossa região aqui, né, pelo Amazonas. Isso também é um gesto muito bonito de solidariedade e muito importante, né? A gente sentir que a Igreja do Brasil está unida nesse momento tão complexo que a gente vive. Ô diácono, a gente falou até agora, mas você no início comentou até um pouco da questão da presença da igreja também para ajudando as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que é um sofrimento muito grande. Como que essa ação solidária está trabalhando com isso? Tem alguém acompanhando essas famílias? Como que está sendo feito esse trabalho? Então, veja, aqui nós estamos também, temos que fazer esse serviço, mas ao mesmo tempo temos que cumprir aquilo que o governo pede. Então, existe um decreto aqui, que inclusive a partir de hoje, dia 25 de janeiro, há uma restrição maior para a circulação de pessoas. Porém, a gente conseguiu, a arquidiocese, aqui no caso de Manaus, o arcebispo Dom Leonardo, ele conseguiu uma licença, né, na prefeitura para dar atendimento no cemitério, ou nos cemitérios, né, com encomendações dos falecidos, né, a solidariedade a essas famílias. Nós temos algumas paróquias definidas pela arquidiocese aqui que também estão fazendo esse serviço, seguindo todas as orientações, como eu disse, desses decretos, né, para que a gente também faça aquilo que inclusive no programa foi falado, né? Tinha um médico, eu estava acompanhando aqui, um médico que falava disso, da importância da gente seguir as orientações. Então a gente tem procurado fazer isso, né, esse acompanhamento, esse gesto de solidariedade com as famílias, né, mas sempre cumprindo essas orientações também das autoridades da área da saúde, que a gente considera muito importante. Sim. Né? Também fazemos através dos meios de comunicação, né, das redes sociais, as pessoas pedem a oração pela família e a gente faz, né, a oração, as celebrações de sétimo dia, mesmo de forma virtual, a gente tem feito. Então, essa assistência religiosa a gente tem procurado trabalhar, né, para que as famílias também se sintam apoiadas, se sintam, né, também à luz da fé, né, esperançadas também, né, porque a situação de fato é complicada. Certo. Diácono Francisco, então nós sabemos, né, que foi disponibilizada essa conta. Eu quero ressaltar isso porque enquanto a gente está conversando sobre essa situação, quem está em casa pode se perguntar assim: padre, mas o que eu posso fazer em relação a essa situação para amenizar esse sofrimento de irmãos meus na fé que estão lá no Regional Norte 1, lá no estado do Amazonas, naquela região especial do nosso país. Então está aí aparecendo no seu vídeo, Banco Bradesco, agência 0320, conta corrente 054104, dígito 4, aparece o CNPJ, né, do regional, 33 685 686 0012, dígito 03, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 1 da CNBB. Agora, Diácono Francisco, eu vi essas iniciativas, né, que a diocese, de um modo especial, as dioceses, né, do Norte 1 estão realizando, principalmente para esse atendimento virtual de muitas pessoas. Eu queria que o senhor pudesse partilhar para nós, que estamos, às vezes, de um outro lugar, para a gente poder entender como é que tem sido o senhor como religioso, como diácono, como é que tem sido viver esses dias aí. Eu queria que o senhor fizesse essa partilha para que a gente tomasse também uma relação de empatia,
né? Basta simplesmente a gente informar e as pessoas tomarem consciência. Eu acho que as pessoas elas têm que se sentir sensibilizadas para tomarem essa atitude em se sentirem próximas, de fato, dessa situação. Padre Wellington, olha, a gente tem procurado, né, o máximo possível estar próximo das pessoas. Eu lhe confesso que tem momentos que, de fato, é muito difícil. A gente dá uma sensação de impotência, né, ver a realidade e, em determinadas situações, não poder fazer muita coisa, né? Mas a alegria que a gente tem é de poder também estar próximo dessas pessoas, porque a gente sabe o quanto é difícil perder uma pessoa, né? Então, essa presença, né, aqui na paróquia onde eu moro, né, e atuo, é uma das paróquias aqui em Manaus que foi, né, destinada para que faça também esse atendimento. Então, quando a gente acolhe essa família que traz o seu ente querido, né, para fazer a encomendação, quanto essas pessoas ficam agradecidas à igreja por aquele gesto tão simples, mas que é de um grande significado na vida dessas pessoas. Então, isso nos motiva, isso nos dá a esperança de poder, né, dar continuidade a essa presença, dar continuidade a esse trabalho, porque é também um gesto de solidariedade, né, por parte nossa, o acompanhamento dessas pessoas, né? E mesmo, por exemplo, quando a celebração ela é virtual, não é? Por exemplo, domingo agora, na celebração do domingo, vieram os pedidos das celebrações do 7º dia. Só que as pessoas não podiam estar presentes na igreja. Porém, elas acompanharam. Elas celebraram junto, mesmo à distância, né? Mas celebraram junto. Isso faz um bem enorme a essas pessoas, né? Esse acompanhamento, esse sentir que a igreja está perto, né? Acho que isso é fundamental. Por isso que o nosso arcebispo aqui, o Dom Leonardo, tem insistido muito nisso. Nossa igreja precisa estar perto das pessoas nesse momento, né? Seja através desses atos religiosos, seja através da solidariedade com ajudas concretas, né, materiais, mas a gente precisa estar perto, né? Isso é uma das coisas que a gente tem procurado fazer, porque a gente acredita que esse, de fato, é o caminho. Nesse momento tão difícil que a gente vive, a gente precisa estar perto das pessoas, né? Então, um pouco essa a experiência que a gente está vivendo, né? Sim. Eu acho importante esse nosso bate-papo hoje. Até, lógico que nós estamos falando da situação de Manaus, estamos mobilizando, claro, convidando você a se unir a essa ação solidária para ajudar os irmãos na fé que estão precisando. Mas também, com certeza, está tocando muitos corações, Padre, a ficarem mais atentos aí aos cuidados que nós devemos tomar nesse tempo de pandemia, que é necessário. Isso mesmo. Muito necessário, e que muitas pessoas estão relaxando, e que não é momento de relaxar, Manaus, é momento de se cuidar. Manaus, Caísa, Diácono Francisco, é um quadro do que pode se tornar o Brasil em um curtíssimo espaço de tempo, se nós não tivermos esse levar a sério, né? Eu acho que a gente chama atenção para isso. E eu quero agradecer aqui de coração, Diácono, pedir que o senhor também leve o nosso abraço virtual aos bispos do Regional Norte 1, dizer que a TV Pai Eterno está à disposição nessa mobilização para que nós possamos, através da nossa empatia, de levarmos para o coração a importância que tem esse sofrimento que tantas famílias e pessoas estão passando nesse instante, para que possam se utilizar das nossas câmeras, dos nossos microfones e fazerem um apelo a mais e mais pessoas para que se juntem esse momento para que a força da igreja se manifeste de um modo solidário na oração e, é claro, com os recursos que cada um pode oferecer. Muito obrigado, viu, Diácono? Sua mensagem aí final nesse momento que a gente está terminando a nossa entrevista. Padre Wellington, Caísa,
Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder, né, ter partilhado essa situação. Espero que um dia a gente possa voltar para partilhar outras experiências, né, também aqui da Amazônia, porque, de fato, essa é uma experiência muito dolorida, né, que a gente vive nesse momento. E eu queria só reforçar, encerrando, né, esse bate-papo com vocês, reforçar aquilo que o Padre Wellington e a Caísa já falavam, né, a importância de nos prevenir. O que a gente vive hoje em Manaus, como eles disseram muito bem, é um retrato do que pode acontecer em outras regiões do Brasil se nós não nos cuidarmos. As autoridades da saúde têm chamado a atenção para isso. Precisamos nos conscientizar que a gente precisa se cuidar. E quando a gente trabalha isso, a gente está vivendo o Evangelho também, porque a gente cuida do outro, né? A gente cuida do outro se cuidando. Esse vírus é assim, né? Quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro, porque a gente não está criando nenhuma possibilidade de passar para o outro. Então, muito obrigado à TV Pai Eterno, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, nós agradecemos muito, só Deus mesmo para, né, retribuir tanto bem que a Igreja do Brasil tem feito para com essa nossa região. Muito obrigado a vocês, Padre Wellington, Caísa, também a produção do programa que entrou em contato, agradecemos muito. Nós agradecemos a participação. Sim. Nós agradecemos então a participação do diácono Francisco Andrade de Lima, ele que é secretário executivo do Regional Norte 1 da CNBB. Desde já, muito obrigado também, para que nós possamos, de fato, em outro momento, voltarmos a falar das realidades, das realizações ali da Igreja da região norte do nosso país. Forte abraço, diácono. Até a próxima.